Quinta carta. Escrevo-lhe pela última vez e espero fazer-lhe sentir, na diferença de termos e modos desta carta, que finalmente acabo por me convencer de que já não me ama e que devo, portanto, deixar de o amar. Mandar-lhe-ia, pelo primeiro meio, o que resta ainda de si. Não receie que lhe volte a escrever, pois nem sequer porei o nome na encomenda. De tudo isso encarreguei Dona Brits, que eu habituara a confidências bem diferentes. Os seus cuidados não me serão tão suspeitos quanto os meus. Ela tomará as precauções necessárias para que eu fique com a certeza de que recebeu o retrato e as pulseiras que me deu. Quero, porém, dizer-lhe que me encontro, há já alguns dias, na disposição de me desfazer e queimar essas lembranças do seu amor, que tão preciosas me foram, mas tanta franqueza lhe tenho mostrado que nunca acreditaria que eu fosse capaz de chegar a tal extremo. Quero sentir até o fim a pena que tenho de separar-me delas e causar-lhe ao menos algum despeito. Confesso-lhe, para vergonha minha e sua, que me encontrei mais presa do que quero dizer-lhe a essas futilidades, e senti outra vez necessidade de toda a minha reflexão para me separar de cada uma em particular, e isto quando já me gabava de me ter desprendido de si. Mas, com tantos motivos, consegue-se sempre o que se deseja. Pus tudo nas mãos de Dona Brits. Quantas lágrimas me não custou esta resolução, depois de 1000 impulsos e 1000 hesitações, que nem pode imaginar, e de que certamente não lhe darei conta. Roguei-lhe para que não me voltar a falar nelas, nem mais restituir, ainda que lhas pedisse, só para ver uma última vez mais, e por fim remeti-lhas sem me prevenir. Não conheci o desvario do meu amor, senão quando me esforcei de todas as maneiras para me curar dele, e receio que nem ousasse tentá-lo se pudesse prever tanta dificuldade e tanta violência. Creio que me teria sido menos doloroso continuar a amá-lo, apesar da sua ingratidão, do que deixá-lo para sempre. Descobri que lhe queria menos do que a minha paixão, e sofri penosamente em combatê-la, depois que seu indigno procedimento me tornou odioso todo o seu ser. O orgulho tão próprio das mulheres não me ajudou a tomar qualquer decisão contra si. Ai, suportei o seu desprezo e teria suportado o ódio e o ciúme que me provocasse a sua inclinação por outros. Ao menos teria qualquer paixão a combater, mas a sua indiferença é intolerável. Os impertinentes protestos de amizade e a ridícula correção da sua última carta provaram-me ter recebido todas as que lhe escrevi, e que, apesar de as ter lido, não perturbaram o seu coração. Ingrato. E a minha loucura é tanta ainda que desespero por já não poder iludir-me com a ideia de não chegarem aí ou de não lhe terem sido entregues. Detesto a sua franqueza. Pedi-lhe eu para me dizer pura e simplesmente a verdade? Por que não me deixou com a minha paixão? Bastava não me ter escrito. Eu não procurava ser esclarecida. Não me chegava a desgraça de não ter conseguido de si o cuidado de me iludir? Era preciso não lhe poder perdoar? Saiba que acabei por ver quanto é indigno dos meus sentimentos. Conheço agora todas as suas detestáveis qualidades, mas se tudo quanto fiz por si pôde merecer-lhe qualquer pequena atenção para algum favor que lhe peça, suplico-lhe que não me escreva mais e me ajude a esquecê-lo completamente. Se me mostrasse, ao de leve que fosse, ter sentido algum desgosto ao ler esta carta, talvez eu acreditasse. Talvez a sua confissão e o seu arrependimento me enchessem de cólera e de despeito, e tudo isso poderia de novo incendiar-me. Não se meta, pois, no meu caminho. Destruiria sem dúvida todos os meus projetos, fosse qual fosse a maneira por que se intrometesse. Não me interessa saber o resultado desta carta. Não perturbe o estado para que estou me preparando.
Parece-me que pode estar satisfeito com o mal que me causa, qualquer que fosse a sua intenção de me desgraçar. Não me tire desta incerteza. Com o tempo espero fazer dela qualquer coisa parecida com a tranquilidade. Prometo-lhe não o ficar a odiar, porque mais desconfio de sentimentos exaltados para me permitirem tentá-lo. Estou convencida de que talvez encontrasse aqui um amante melhor e mais fiel. Mas ai, quem me poderá ter amor? Conseguirá a paixão de outro homem absorver-me? Que poder teve a minha sobre si? Não sei eu por experiência que um coração enternecido nunca mais esquece quem lhe revelou prazeres que não conhecia e de que era suscetível. Que todos os seus impulsos estão ligados ao ídolo que o criou, que os seus primeiros pensamentos e primeiras feridas não podem curar-se nem apagar-se, que todas as paixões que se oferecem como auxílio e se esforçam por o encher e apaziguar, lhe prometem em vão um sentimento que não voltará a encontrar? Que todas as distrações que procura, sem nenhuma vontade as encontra, apenas servem para convencer de que nada ama tanto como a lembrança do seu sofrimento? Porque me deu a conhecer a imperfeição e o desencanto de uma afeição que não deve durar eternamente, e a amargura que acompanha um amor violento quando não é correspondido? E por que razão uma cega inclinação e um cruel destino persistem quase sempre em prender-nos, aqueles que só a outros são sensíveis? Mesmo que esperasse distrair-me com nova afeição e deparasse com alguém capaz de lealdade, é tal a pena que sinto de mim que teria muitos escrúpulos em arrastar o último dos homens ao estado a que me reduziu. E, embora não mereça já nenhum respeito, não poderia decidir-me a tal crueldade. Mesmo que por uma mudança que não vislumbro, isso viesse a depender de mim. Procuro neste momento desculpá-lo, e sei bem que uma freira raramente inspira amor. No entanto, parece-me que se a razão fosse usada na escolha, deveriam preferi-las a outras mulheres. Nada as impede de pensar constantemente na sua paixão, nem são desvairadas por mil coisas como as outras que se distraem e ocupam. Creio que não deve ser muito agradável ver aquelas a quem amamos sempre distraídas com futilidades, e é preciso ter bem pouca delicadeza para suportar, sem desespero, ouvi-las só falar de reuniões, atavios e passeios. Continuamente se está exposto a novos ciúmes, pois elas são obrigadas a certas atenções, certas condescendências, certas conversas. Quem pode garantir que em tais ocasiões se não divirtam, que suportem os maridos somente com extremo desgosto e sem qualquer aprovação? Como elas devem desconfiar de um amante que lhes não peça contas rigorosas de tudo isso, que acredite facilmente e sem inquietação no que lhes dizem, e às vezes, confiante e tranquilo, sujeito a todas essas obrigações, mas não pretendo provar-lhe, com boas razões, que me deveria amar. Fracos meios seriam esses, e eu outros usei bem melhores, sem nenhum resultado. Conheço de sobra o meu destino para tentar mudá-lo. Hei de ser toda a vida uma desgraçada. Não o era já quando o vias todos os dias? Morria de medo que me não fosse fiel. Queria vê-lo a cada momento e isso não era possível. Inquietava-me com o perigo que corria ao entrar neste convento. Não vivia enquanto estava em companhia. Desesperava-me por não ser mais bonita e mais digna de si. Lamentava a mediocridade da minha condição. Pensava nos prejuízos que lhe poderia acarretar a afeição que parecia ter por mim. Imaginava que não o amava bastante. Receava por si a cólera de minha família. Enfim, encontrava-me num estado tão lamentável como aquele em que estou agora. Se me tivesse dado alguma prova de amor,
depois de ter saído de Portugal, teria feito todos os esforços para sair daqui, ter-me-ia disfarçado para ir ter contigo. Ai, que teria sido de mim, se não se importasse comigo depois de estar em França? Que horror, que loucura, que vergonha tão grande para minha família, a quem quero tanto, depois que deixei de o amar. A sangue frio, como vê, reconheço que poderia ainda ser mais digna de piedade do que sou. Ao menos uma vez na vida, falo-lhe ponderadamente. Quanto lhe agradará a minha moderação e como ficará satisfeito comigo. Mas não quero sabê-lo, já lhe pedi, e volto a suplicá-lo para não me escrever mais. Nunca refletiu na maneira como me tem tratado? Nunca pensou que me deve mais obrigações do que qualquer outra pessoa? Amei-o como uma louca. Tudo desprezei. O seu procedimento não é de um homem de bem. É preciso que tivesse por mim uma aversão natural para não me ter amado apaixonadamente. Deixei-me fascinar por qualidades bem medíocres. Que fez para me agradar? Que sacrifícios fez por mim? Não procurou tantos outros prazeres? Renunciou ao jogo e à caça? Não foi o primeiro a partir para a campanha? Não foi o último a regressar? Expôs-se loucamente, apesar de tanto lhe haver pedido que se poupasse por amor de mim. Nunca procurou um meio de se fixar em Portugal, onde era estimado. Uma carta de seu irmão bastou para o fazer abalar, sem a menor hesitação. E não vim eu a saber que durante a viagem a sua disposição era a melhor do mundo? Forçoso me é confessar que tenho razões para o odiar mortalmente. Ah, eu própria atraí sobre mim tanta desgraça. Acostumei-o desde o início, ingenuamente, a uma grande paixão, e é necessário algum artifício para nos fazermos amar. Devem procurar-se com habilidade os meios de agradar. O amor por si só não suscita amor. Como pretendia que eu o amasse e como havia formado tal desígnio, não houve nada que não tivesse feito para o atingir. Ter-se-ia decidido mesmo a amar-me, se tal fosse preciso. Mas percebeu que o amor não era necessário para o êxito do seu empreendimento. Nem dele precisava para nada. Que pérfida! Pensa, poder enganar-me imprudentemente. Se por acaso volta a este país, declaro-lhe que o entregarei à vingança da minha família. Muito tempo vivi num abandono e numa idolatria que me horrorizaram, e o remorso persegue-me como uma crueldade insuportável. Sinto uma vergonha enorme dos crimes que me levou a cometer. Já não tenho, pobre de mim, a paixão que me impedia de conhecer-lhe as monstruosidades. Quando deixará o meu coração de ser dilacerado? Quando é que me livrarei desta cruel perturbação? Apesar de tudo, creio que não lhe desejo nenhum mal, e talvez não me importasse se fosse feliz. Mas como poderá sê-lo se tiver coração? Quero escrever-lhe ainda outra carta, para lhe mostrar que daqui a algum tempo talvez já tenha mais serenidades. Com que satisfação lhe censurarei, então, se o seu injusto procedimento, quando este já não me importunar, lhe farei sentir que o desprezo que falo da sua traição com a maior indiferença, que esqueci alegrias e penas, que só me lembro de si quando me quero lembrar. Concordo que tem sobre mim muitas vantagens e que me inspirou uma paixão que me fez perder a razão, mas não deve envaidecer-se com isso. Eu era nova, ingênua, haviam-me encerrado neste convento desde pequena, não tinha visto senão gente desagradável, nunca ouvia belas coisas que constantemente me dizia, parecia-me que só a si devia o encantamento e a beleza que descobrira em mim, e na qual me fez reparar. Só ouvia dizer bem de si toda a gente que me dispunha a seu favor, e ainda fazia tudo para despertar o meu amor. Mas por fim livrei-me do encantamento. Grande foi a ajuda que me deu e de que tinha, confesso, extrema necessidade.
Ao devolver-lhe as suas cartas, guardarei curiosamente as 2 últimas que me escreveu. Hei de lê-las ainda mais do que li as primeiras, para não voltar a cair nas minhas fraquezas. Ah, quanto me custam, e como teria sido feliz se tivesse consentido que o amasse sempre. Reconheço que me preocupo ainda muito com as minhas queixas e a sua infidelidade, mas lembre-se que a mim própria prometi um estado mais tranquilo e espero atingir. Eu então tomarei uma resolução extrema que virá a conhecer sem grande desgosto. De si, nada mais quero. Sou uma doida, passo o tempo a dizer a mesma coisa. É preciso deixá-lo e não pensar mais em si. Creio mesmo que não voltarei a escrever-lhe. Que obrigação tenho eu de lhe dar conta de todos os meus sentimentos?